Boa tarde. Nós vamos dar início à oitiva da senhora Anne Caroline Cogo Semensato, já qualificada no termo de oitiva, constante nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 01-2022, instaurada pela Resolução 01-2022. A senhora está sendo ouvida aqui na condição de testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito, para apuração de fatos e responsabilidades de agentes públicos do município em relação à nomeação do senhor Paulo Roberto Bovolon Sene, no cargo de assessor adjunto de desenvolvimento social, e desvio de função e acúmulo ilegal de cargos ao ocupar a interventoria da Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução 01-2022. A senhora está na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. A senhora tem ciência disso? Sim. Agora vamos dar início aos questionamentos. Eu passo a palavra à senhora relatora. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, Anne. Obrigada pelo comparecimento. Anne, há quanto tempo que você está exercendo o teu cargo de secretária? Desde o início da gestão, janeiro do ano passado. Ah, entendi. E como que costuma ser a rotina lá na secretaria? Você trabalha o dia inteiro lá? Você tem assistentes sociais no seu apoio? Como que funciona a rotina da secretaria? A gente funciona das 7 às 5, né? 7 da manhã às 5 da tarde e sempre tem as assistentes sociais lá. Elas vão revezando, né? Algumas, Sim, são não é um 6 cargo horas. de 40 horas, né? 30 horas semanais. Entendi. E assim, quando você está lá e acontece algum problema, existe alguma que tem mais experiência lá, é mais especialista em determinado assunto, que aí ajuda você a resolver as questões? Como que funciona isso? Na verdade, cada uma realmente desenvolve uma determinada atividade, né? Por conta do acúmulo de trabalho, que é bastante, né? Então, sim, cada uma exerce uma atividade ali. Aí eu lembro até que ano passado, vocês vieram aqui para falar, né, do orçamento, tudo. Elas participaram dessa elaboração do orçamento? Foi só você? Quem que ajudou você a fazer isso daí? Não, todas nós fizemos juntas. Entendi. No caso, houve alguma participação do seu Paulo na elaboração desse orçamento, no plano plurianual, alguma coisa nesse sentido? O seu Paulo entrou depois. Ele entrou já no decorrer, né? Nós iniciamos, né, em janeiro, fevereiro, a gente já planejou. Ah, entendi. E aí depois, que essas reuniões elas ocorreram depois no segundo semestre. Então, quando o seu Paulo entrou, isso daí já estava feito? Já estava em andamento. Tá. E ele tomou parte dessas ações? Como que funcionou esse? Não. Tá. Anne, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Quando a senhora está ausente da função, férias ou algum afastamento, quem representa a senhora no caso? Seu Paulo. Ele já chegou a representar a senhora em algum evento, alguma coisa nesse sentido? Sim, alguma nas ocasião? minhas férias, agora em fevereiro. Certo. A senhora tem conhecimento de onde veio, quem indicou a nomeação do seu Paulo como adjunto da assistência social, desenvolvimento social, desculpa? Então, foi por conta do aumento da Covid, né, dos casos de Covid. A gente estava com o aumento lá no hospital, né, na Santa Casa. Então, por conta da experiência dele, ele foi colocado lá para fazer o acolhimento dessas famílias. Então essa foi uma das motivações da indicação do nome dele. Foi. E partiu de quem a indicação do nome dele? Não sei. A senhora tem conhecimento da lei que rege o cargo de assessor adjunto e de secretário, que tem as atribuições? Sim. Certo. E aí ele foi contratado para fazer o acolhimento das famílias. Sim. Você entende que isso poderia ser feito também por algum assistente social? Poderia, mas não é uma obrigatoriedade. Nenhum adjunto era assistente social. Eu fui a única na gestão do Guto. Todos os assessores não eram assistentes sociais, inclusive secretários também. Não tem essa obrigatoriedade. Existiu alguma indicação que você tenha conhecimento, ou você mesma indicou o seu Paulo para a função, ou alguma outra pessoa para a função de assessor de desenvolvimento social? E se a senhora
tem conhecimento também da questão da indicação dele para interventor? Não, não tem. O seu Paulo, ele participa ou participou durante esse período dos projetos da secretaria? Não. Vou dar um não exemplo, último que me vem à cabeça, que é aquele projeto bacana até das crianças, de evitar de dar gorjeta, não, né? De dar dinheiro para as crianças do semáforo. Ele participou desse tipo de projeto? Não houve nenhuma participação? Não. As participações do seu Paulo como adjunto se mantêm somente a questões da Santa Casa? Ele faz o acolhimento dessas famílias lá, né? E quando existe, então, a necessidade do acompanhamento dessas famílias que a gente faz, né? Inclusive a Juliana participa com a gente lá. Então, ele encaminha essas famílias para a gente e a gente continua o acompanhamento. Certo. Ele liga, ele passa por telefone, ele realmente passa as famílias que estão sendo atendidas lá. O seu Paulo, ele já foi também interventor em outros períodos, certo? Aí eu não sei se você tem conhecimento. A relação com ele, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, sempre foi dessa forma também? Não. A senhora tem conhecimento que ele foi interventor em outros períodos? Sim. E agora você entende que a ação dele tá mais ligada ao desenvolvimento social? Sim. Senhora Ana, ele dá expediente na secretaria? Oi? Ele dá expediente na secretaria? Não, ele foi só no meu período de férias mesmo. Fez os despachos que eu não podia fazer, né? Sim. Então, para ficar claro, as funções dele assim, no âmbito da assistência social do município são restritas a encaminhar as famílias da Santa Casa para a secretaria, resolver os problemas. É isso, seria isso? No caso, como ele não dá o expediente lá na secretaria, então ele é, vamos dizer assim, chamado a exercer a atividade de assessor adjunto apenas quando existe a necessidade lá dentro da Santa Casa para o acolhimento das famílias. Essa seria a função principal dele. Sim. E aí, quando existe a necessidade, né, então aí ele me auxilia enquanto eu estou ausente. Que aí ele que faz os despachos. Isso aconteceu quantas vezes, assim? Meu período de férias, Qual em que foi o seu período? Fevereiro? Tá. E 15 quantas vezes ele dias. precisou ir lá na secretaria para fazer isso? Você Eu lembra? acredito que ele foi umas 2 vezes. Ah, tá. A senhora tem conhecimento se essa nomeação tem alguma relação por ele também ter sido nomeado interventor da Santa Casa? Não sei. Você tem algum conhecimento, se nesse período que ele é assessor, se ele participou de algum curso, mesmo que não seja em substituição a você, mas algum curso ligado à área do desenvolvimento social, alguma preparação, ou alguma coisa além, né, dessa função, né, que ele exerce tanto na Santa Casa quanto da Secretaria? Ele se interessou por buscar informações? Você viu ele participando de algum curso? Não sei. Anne, a senhora como secretária, acho que a senhora poderia me responder. Sim. A posição, o cargo do seu Paulo, ele exerce as atribuições legais do cargo que ele ocupa? Sim. Sim? Sim. Qual que seria a carga horária do cargo que ele ocupa? Cargo de confiança é cargo... Disponibilidade. Tem que estar disponível, né? A gente não tem hora. Dessas atribuições legais que a senhora falou que ele exerce do cargo, ele então não deveria participar das outras ações vinculadas ao município? Não seria uma atribuição legal dele também como adjunto? O quê? A senhora falou que ele exerce as atribuições legais do cargo de adjunto. Não seria também atribuição dele participar das outras políticas públicas de assistência social do município? Não só ficar restrito à Santa Casa? Então, é que por conta do ano passado mesmo, que realmente o fluxo de pessoas era muito grande. Inclusive, muitas pessoas faleceram e era público nosso. Então, fazia o acompanhamento dessas famílias e encaminhava, porque a gente continuou com auxílio funeral, encaminhamento para as outras coisas. Então, realmente, eu acredito que tenha consumido todo o tempo. E as pessoas, elas vinham, elas inclusive falavam e agradeciam,
elogiavam, inclusive, o seu Paulo. Nós não tivemos nenhum problema. Nós tivemos uma parceria boa durante o ano. Agora que as coisas estão melhorando um pouco, né? E agora ele continua exercendo do mesmo jeito que nem estava quando estava cheio. Assim, Por enquanto, sim. A senhora saberia dizer quando as atribuições que seriam dele, assim, além dessa situação da Santa Casa? Então, ele fazia esse atendimento, né? Ele acolhia essas famílias e atendia junto com a assistente social lá da Santa Casa. A assistente social, ela trabalha 6 horas, né, só. Então, um período que não, ele fazia esse atendimento. Mas assim, as atribuições legais que dentro da lei que ele tem que exigir, a senhora sabe dessas atribuições legais que ele tem? Que, além da Santa Casa? Não. Tá. E no caso... A senhora já foi adjunta, a senhora falou, né? Fui. Na época do Guto. Quais que eram as atribuições da senhora como adjunta quando a senhora foi? Eu auxiliava o secretário lá na secretaria. E as suas funções eram na secretaria, quando a Sim. senhora foi adjunta. Sim, eu ficava na secretaria. Em algum momento a senhora... desculpa, Ju, só cortando aqui. Em algum momento, desde a nomeação do senhor Paulo, diante dessa ausência dele na secretaria em si, a senhora chegou a questionar em algum momento o prefeito o porquê dessa ausência, o porquê do seu Paulo não acompanhava diretamente os trabalhos da secretaria? Não. Não? Inclusive, quando eu fui adjunta também, o meu secretário ele não era técnico, era uma pessoa, né? Então, eu que fazia as atividades lá as atividades técnicas. A senhora tem um braço direito, vamos dizer assim, lá na secretaria, que auxilia a senhora diariamente, ajuda, assim, que normalmente tem alguém mais próximo, né? Sim, todas elas me ajudam em todas as atividades. Essa não seria também uma função que o adjunto deveria exercer? Até porque falar adjunto, né, seria estar mais próximo do secretário, né? Em tese seria, Marinho, mas a gente nunca teve, em nenhuma gestão, a gente teve um adjunto que auxiliasse. Em nenhuma, né? A não ser realmente quando eu fui colocada enquanto adjunto, eu fui colocada enquanto papel técnico, né? Agora, nós tivemos adjuntos diversos, eu estou desde a gestão, né, do Mazinho, 2011, e nós nunca tivemos nenhum adjunto que ficasse lá e que auxiliasse. Nenhum. Então, assim, só, né, para fechar o pensamento, eu acredito até que o seu Paulo Sênior auxilie muito, sim, porque realmente nós tivemos uma demanda muito grande enquanto pandemia, e foram famílias que a gente tem todos os históricos, nós temos os nomes das famílias que a gente continua o acompanhamento, inclusive auxílio funeral, nós tivemos 30 funerais o ano passado que a gente pagou, foram famílias de Covid, né? Então, são famílias que foram acompanhadas. Nós também temos pessoas em situação de rua, que são encaminhadas para a Santa Casa e continua o acompanhamento lá e depois manda para nós. Inclusive, tem um senhor que fica lá no pronto atendimento, não sei se vocês já observaram, então a gente sempre está em contato por conta daquele senhor. Então, nós temos uma parceria. Nós temos, sim. Além desses contatos que são enviados pela Santa Casa, como que é feita a verificação do serviço dele? Tipo assim, como adjunto? Além só desse contato de remeter as famílias, assim, tem como, feita uma fiscalização se ele está exercendo realmente seu papel? Tem as condições de ser feito isso? Não. Não tem uma medição, não tem. No que você entende que o seu Paulo te assessora ou ajuda no planejamento ou na coordenação dentro da secretaria? Ele faz uma assessoria direta a você? Ele assessora você como secretária? Não. Então, a minha orientação, né, o que a gente combinou inicialmente foi realmente por conta da Santa Casa, tá? Então, que ele iria auxiliar naquele momento por conta do aumento da pandemia, tá? Agora, eu não sei como que a gente vai fazer agora, porque realmente as coisas estão melhorando. Sim, aparentemente estão melhorando, né? Então, eu não sei como que vai ser agora.
Então, pelo que eu também entendi, ele não participa de nenhum planejamento direto da secretaria com vocês. Não. E coordenar setor também, nenhum setor em específico ou função direta da secretaria. Não. Tá. A senhora falou que quando ele foi ver juntos, combinou dele ficar lá, fazer esse trabalho na Santa Casa. Para ficar claro, combinou com quem? Nós fizemos uma reunião, né, onde ele foi me apresentado, né, apesar de a gente já se conhecer, mas a gente não tinha contato, assim, próximo, né? Então, a gente combinou dessa maneira, que por conta do aumento da pandemia, então ele iria auxiliar nesse sentido. Quem que fez essa reunião e apresentou ele para a senhora? Nós fizemos essa reunião no gabinete, e estava o prefeito e o vice-prefeito. Tá, obrigado. Senhor presidente, eu estou satisfeita. Wânia, obrigado por ter atendido a nossa convocação, prestado os esclarecimentos. A gente dá por encerrado a oitiva. Muito boa tarde, tá? Obrigada. Obrigada, Anne. Obrigada.